12 milhões de habitantes, a maior economia do Hemisfério Sul. Uma mancha urbana infinita de concreto, vidro e aço que pulsa sem parar. Tudo isso que você vê hoje é um erro geográfico. Pela lógica, São Paulo não deveria existir. Onde hoje você ouve o rugido das marginais e sirenes, em 25 de janeiro de 1554, existia apenas o som aterrorizante do isolamento absoluto. O que nasceu aqui, há 472 anos, não foi uma cidade promissora planejada para a glória. Foi um ato de desespero. Estamos no topo de uma colina estratégica, um planalto cercado por 2 rios que serpenteiam lá embaixo na várzea, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Foi aqui, neste cenário de solidão, entre o medo e a fé, que um grupo de jesuítas encharcados e tremendo de frio, liderados pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, celebrou a missa que batizaria este lugar. Eles não ergueram um monumento, eles construíram um barracão miserável de pau a pique coberto de palha. Era o pátio do colégio. Um ponto minúsculo de sobrevivência europeia perdido na vastidão esmagadora da Mata Atlântica. Se você estivesse lá naquele dia, seus pés não tocariam calçadas, mas afundariam em uma terra batida, vermelha e viscosa. O cheiro não era de poluição, mas de madeira queimada, terra molhada e mato virgem. É difícil para nós, olhando para a metrópole de 2026, imaginarmos a fragilidade daquela primeira São Paulo. Durante séculos, este lugar foi uma ilha de barro, esquecida pela coroa portuguesa, que só tinha olhos para o açúcar e o litoral do Nordeste. Quem olhasse para o horizonte daquela época não via oportunidades, via a muralha da Serra do Mar, um paredão verde de 800 metros de altura que isolava a vila do resto do mundo. Subir ou descer aquela serra era uma aventura mortal. Por isso, durante quase 300 anos, a cidade congelou no tempo. As reconstruções que estamos vendo agora na tela revelam a textura dessa vila de barro. Sem acesso a pedras nobres ou cal, os paulistas desenvolveram uma técnica de construção baseada no que tinham em abundância: terra. As paredes não eram de tijolos, mas de taipa de pilão, terra socada entre formas de madeira, criando muros grossos capazes de resistir ao tempo e manter o calor nas noites gélidas da garoa. Caminhar por essas ruas entre 1600 e 1800 era uma experiência sensorial única. As casas eram baixas, caiadas de branco, desenhando ruas estreitas e irregulares que seguiam a topografia do terreno. O silêncio era a regra, quebrado apenas pelo sino das igrejas, o relógio oficial da vila, ou pelo trote de mulas carregadas. Aliás, o cheiro predominante era esse: o odor animal das tropas e o aroma adocicado das frutas nos quintais. Nessas esquinas, a língua que se falava muitas vezes nem era o português, mas a língua geral, uma mistura indígena trazida para o cotidiano. Foi desse cenário pobre que saíram os bandeirantes. Homens rudes e ambiciosos que partiam daqui não apenas por glória, mas porque a vila era pobre demais para sustentá-los. Eles expandiram as fronteiras do Brasil, caçaram índios e buscaram ouro, mas deixavam para trás uma cidade de mulheres e velhos, uma vila que parecia destinada a ser sempre pequena, feita de poeira e orações. Até meados do século XIX, em 1860, a cidade ainda cabia inteira no triângulo histórico formado pelos conventos de São Francisco, São Bento e do Carmo. A população não passava de 30 mil habitantes. Era uma província pacata de estudantes de direito e comerciantes modestos, onde as luzes se apagavam cedo e a vida social se restringia aos adros das igrejas. Quem olhasse para aquelas casas de taipa, manchadas pela umidade e pela fuligem dos fogões a lenha, jamais diria que ali estava o embrião da maior metrópole do Hemisfério Sul. Parecia que o destino de São Paulo estava selado. Uma cidadezinha de barro, sonolenta e irrelevante no cenário imperial. Mas a geografia, que por tanto tempo isolou a cidade, estava prestes a pregar uma peça no destino.
Enquanto a vila dormia sob a garoa, nos vales do interior da província, uma pequena fruta vermelha começava a cobrir a terra como um tapete verde e dourado. Ninguém naquelas ruas estreitas de terra batida imaginava, mas uma onda avassaladora de riqueza estava se formando. O café estava chegando, e com ele, o ferro, o vapor e a velocidade. A vila de barro estava prestes a ser demolida pela força incontrolável do progresso, e o silêncio da colina nunca mais seria o mesmo. Aquela pequena fruta vermelha não trouxe apenas riqueza, ela trouxe uma revolução tectônica. O café foi o combustível que detonou a letargia de 3 séculos. O dinheiro, antes escasso e contado em moedas de cobre, de repente começou a jorrar como uma cachoeira dourada nas mãos dos fazendeiros paulistas. Mas havia um problema logístico monumental. Como transportar toneladas de sacas de café do Planalto, descer a perigosa Serra do Mar e chegar ao Porto de Santos para alimentar o mundo? A resposta veio em 1867, com um rugido que rasgou a calmaria da província. Imagine o som ensurdecedor de uma locomotiva a vapor cortando a neblina. A São Paulo Railway, a inglesa, não foi apenas uma estrada de ferro, foi um cordão umbilical de aço que conectou São Paulo à modernidade global. Onde antes mulas levavam dias tropeçando em trilhas lamacentas, agora vagões de carga desciam a serra em horas, desafiando a gravidade com um sistema de cabos e engenharia britânica que parecia feitiçaria para os moradores locais. A chegada do trem mudou a anatomia da cidade instantaneamente. O visual que descrevemos na Vila de Barro começou a ser demolido sem piedade. A taipa de pilão, aquele barro socado que abrigou os jesuítas, foi considerada arcaica, caipira. A ordem agora era o tijolo. Caminhar por São Paulo em 1890 já era uma experiência vertiginosamente diferente. O cheiro de mato cedeu lugar ao cheiro de carvão queimado e óleo de máquina. As casas baixas e caiadas foram derrubadas para dar lugar a sobrados de alvenaria com tijolos aparentes, trazidos das novas olarias que surgiam nas várzeas dos rios. O ferro fundido, importado da Europa, aparecia em varandas, portões e luminárias a gás. A cidade deixava de olhar para o chão e começava a olhar para a Europa. E no centro dessa transformação pulsava um coração de metal, a Estação da Luz. Não a que vemos hoje, mas sua antecessora, e logo depois a estrutura monumental trazida desmontada da Inglaterra. A luz era a porta de entrada do mundo, e quem descia naquelas plataformas não eram apenas barões do café ostentando cartolas e relógios de ouro. Eram rostos novos, eram sonhos desesperados. Foi nas décadas finais do século XIX que São Paulo mudou de sotaque. A cidade, que antes falava português e língua geral, tornou-se uma torre de Babel. Navios atracavam em Santos, despejando milhares de imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis e, mais tarde, japoneses e sírio-libaneses. Eles vinham para as fazendas, sim, mas muitos ficavam na cidade, povoando bairros operários como o Brás, o Bexiga e a Moca. A sonoridade das ruas explodiu. Onde havia silêncio, agora havia gritaria de feirantes napolitanos, o bater de martelos nas oficinas de sapateiros, o chiar das massas nas cantinas. A mão de obra escrava, uma cicatriz vergonhosa que o Brasil demorou a abolir em 1888, foi substituída e sobreposta pela força de trabalho assalariada imigrante que construía a infraestrutura da nova metrópole. O dinheiro do café precisava de um palco para se exibir. O velho centro, com suas ruelas tortuosas herdadas da colônia, já não comportava a grandiosidade que a elite paulistana desejava projetar. Em 1891, o engenheiro Joaquim Eugênio de Lima inaugurou uma avenida em um espigão alto da cidade, onde antes existia apenas a floresta da Caguassu. Nascia a Avenida Paulista. Visualize a Paulista daquele momento,
Não era um cânion de prédios, era uma esplanada larga, arborizada, ladeada por palacetes ecléticos que imitavam vilas francesas, castelos alemães e mansões neoclássicas. Era o endereço do poder. Ali, os barões do café viviam como reis, longe da agitação operária da várzea, observando a cidade crescer aos seus pés. O bonde elétrico começava a riscar as ruas, substituindo as trações animais, trazendo a luz elétrica que expulsava os fantasmas da noite. No virar do século, em 1900, São Paulo já não era mais uma vila. Era uma cidade rica, vaidosa e efervescente, com quase 240 mil habitantes. O salto populacional foi algo nunca visto na história do país. Havia teatros, jornais, fábricas de tecido cuspindo fumaça e uma burguesia que tomava chá como em Londres e se vestia como em Paris. Mas ao olharmos para esse cenário de palacetes e fábricas horizontais, algo ainda faltava. A cidade se espalhava para os lados, devorando o campo. Porém, o espaço no centro estava ficando caro e disputado. A riqueza acumulada e a tecnologia do concreto armado estavam prestes a colidir. Os paulistanos da virada do século caminhavam orgulhosos por suas ruas de paralelepípedos, admirando o progresso. Mas não faziam ideia de que o céu estava prestes a ser invadido. A era dos casarões estava com os dias contados. Uma sombra gigante estava para se erguer sobre a cidade. A sombra dos arranha-céus. São Paulo estava prestes a deixar de ser uma cidade horizontal para se tornar uma selva de pedra vertical. E o primeiro monstro de concreto já estava sendo desenhado nas pranchetas. Se o século XIX terminou olhando para os trilhos, o século XX começou com torcicolos. Os paulistanos, acostumados a olhar seus vizinhos nos olhos em ruas planas, de repente se viram obrigados a olhar para cima, para o céu, com um misto de admiração e pavor. A era da horizontalidade havia acabado. A ordem agora era arranhar as nuvens. E nenhum símbolo foi maior dessa ambição delirante do que o edifício Martinelli. Imagine estar na esquina da Rua São Bento com a Líbero Badaró em 1929. Onde antes havia sobrados modestos, erguia-se um monstro cor-de-rosa. Giuseppe Martinelli, um imigrante italiano que fez fortuna na navegação, queria deixar sua marca. E que marca? Enquanto a construção subia, andar após andar, a população cochichava nas ruas que aquilo era loucura, que o prédio iria desabar sobre o centro da cidade. Martinelli teve que construir um palacete no topo e morar lá com a família para provar que a estrutura era segura. Quando olhamos para as fotos da época, vemos o Martinelli como um gigante solitário no horizonte. O primeiro arranha-céus da América Latina, reinando absoluto sobre um mar de telhados baixos. Ele não era apenas um prédio, era o grito de São Paulo para o mundo. Nós somos a Chicago da América do Sul. A cidade queria ser moderna a todo custo. Mas que modernidade era essa? Era uma cópia. São Paulo vestia uma máscara europeia. A elite do café, agora diversificando em indústrias, queria que o viaduto do chá fosse a Ponte Alexandre III de Paris. As senhoras usavam peles no calor tropical e os senhores discutiam política em confeitarias Art Nouveau. O coração pulsante dessa fantasia europeia era o Teatro Municipal, inaugurado em 1911. Com seus cristais, mármores e veludos, ele era a joia da coroa, o lugar onde a cidade fingia ser civilizada e polida. Mas em fevereiro de 1922, as paredes daquele teatro tremeram, não por um terremoto, mas por um escândalo. Durante a Semana de Arte Moderna, um grupo de jovens artistas, Mário de Andrade, Oswald, Tarsila, Anitta, subiu ao palco para dizer que aquela cópia da Europa era ridícula. Eles queriam uma arte que tivesse cheiro de terra, de Brasil. Foram vaiados, xingados, atacados com batatas. Mas ali, sob as vaias da elite afrancesada, nascia a verdadeira alma cultural de São Paulo. Antropofágica, caótica, devoradora de influências.
A cidade começava a entender que não precisava ser Paris, ela precisava ser intensamente, dolorosamente São Paulo. Enquanto a cultura entrava em ebulição, o urbanismo tentava colocar ordem no caos. A cidade crescia como uma mancha de óleo, sem controle. Foi quando surgiu a figura visionária do engenheiro Francisco Prestes Maia. Ele olhou para o mapa da cidade e viu que as ruas estreitas do tempo colonial iriam estrangular o futuro. Inspirado nas grandes reformas urbanas do exterior, ele desenhou o plano de avenidas. Ele imaginou um sistema de irradiação, anéis perimetrais e avenidas largas rasgando o tecido urbano. São Paulo, na prancheta dele, era uma máquina de circulação, desenhada para nunca parar. Mas essa máquina sofreu um golpe duro em 1932. O orgulho paulista, ferido pela ditadura de Getúlio Vargas e pela perda da autonomia política, explodiu na Revolução Constitucionalista. Durante 3 meses, a cidade virou uma trincheira. As fábricas que faziam panelas passaram a fazer granadas. As escolas viraram hospitais. O ouro foi doado para o bem de São Paulo. Militarmente, fomos derrotados. Mas, paradoxalmente, foi na derrota que a cidade encontrou seu lema definitivo, gravado em seu brasão. Non ducor, duco. Não sou conduzido, conduzo. Impedida de governar politicamente o Brasil, São Paulo decidiu que governaria pela economia, pelo trabalho e pela indústria. A cidade saiu da Guerra de 32 com uma fúria produtiva assustadora. As chaminés se multiplicaram, o ritmo acelerou. A metrópole da fumaça estava a todo vapor. Ao final da década de 1930, São Paulo já era irreconhecível para quem viveu na Vila de Barro. Prédios de 20 e 30 andares começavam a formar canyons de sombra nas ruas centrais. Havia grandiosidade, havia cultura, havia indústria. No entanto, o sonho de Prestes Maia trazia embutido um veneno lento. Ao desenhar avenidas largas e radiantes, a cidade estava estendendo um tapete vermelho para um novo Deus. O pedestre, o bonde e a charrete estavam prestes a ser empurrados para a sarjeta. Um novo dono estava chegando para reivindicar as ruas. A cidade olhava tanto para o alto, para seus novos arranha-céus, que esqueceu de olhar para o chão, onde o automóvel estava prestes a ditar uma nova e cruel regra de convivência. A era da escala humana estava acabando. A era da máquina veloz estava apenas começando. Se você piscasse os olhos entre 1940 e 1950, corria o risco de perder o nascimento de um bairro inteiro. A São Paulo elegante e afrancesada da década de 20 foi atropelada por uma entidade nova, faminta e insone. O mundo olhava espantado para este planalto. Éramos oficialmente a cidade que mais cresce no mundo. Dizia-se que um prédio novo era inaugurado a cada hora. E no meio dessa vertigem de cimento e poeira, surgiu um mantra que definiria a alma paulistana, para o bem e para o mal. São Paulo não pode parar. Mas quem empurrava essa máquina gigantesca? Quem carregava os tijolos até o 30º andar quando os elevadores ainda não tinham sido instalados? Aqui precisamos fazer uma pausa reverente. Se os imigrantes europeus deram o tom no início do século, a força bruta que ergueu a metrópole de concreto veio do próprio Brasil. Milhares de retirantes nordestinos, fugindo da seca e da miséria, chegavam diariamente na hospedaria dos imigrantes e na estação do Brás, amontoados em paus de arara. Eram mãos calejadas, rostos queimados de sol, trazendo na mala pouca roupa e muita esperança. Sem o suor, o sangue e a coragem do povo nordestino, São Paulo seria apenas uma maquete. Eles construíram os tetos sob os quais não podiam morar, empurrados cada vez mais para as bordas da cidade, para as periferias que começavam a se alastrar sem controle. Enquanto a cidade inchava, ela trocava de pele mais uma vez. Os casarões da Avenida Paulista, símbolos da aristocracia do café, começaram a cair um a um, demolidos sem piedade. No lugar dos jardins, subiam torres de vidro e alumínio, como o Conjunto Nacional e o MASP.
O dinheiro estava mudando de endereço. O centro velho, aquele do Triângulo Histórico, começava a ficar pequeno, barulhento e popular demais para a elite, que migrava seus escritórios para a Paulista e mais tarde olharia com cobiça para as chácaras da Faria Lima. Mas a maior transformação não foi vertical, foi nas ruas. O automóvel venceu. A cidade se rendeu incondicionalmente ao motor a combustão. Os bondes que serviram fielmente por décadas foram arrancados e queimados como velharias inúteis. O urbanismo passou a ter uma única prioridade: fazer o carro andar mais rápido. Rios foram canalizados e enterrados vivos sob camadas de asfalto para dar lugar às marginais. A cidade virou as costas para suas águas e abraçou o escapamento. E no auge dessa loucura rodoviarista, em 1970, São Paulo cometeu seu maior crime urbanístico. Olhem para a tela. Vejam essa cicatriz de concreto rasgando o coração da cidade, passando a 5 metros das janelas dos apartamentos, mergulhando quartos na sombra eterna e no barulho infernal. O Minhocão. Batizado inicialmente de Elevado Costa e Silva, ele foi a prova física de que a cidade não se importava mais com as pessoas, apenas com o fluxo. Foi uma cirurgia brutal, feita sem anestesia, que degradou bairros inteiros e criou um túnel de poluição e decadência que sentimos até hoje. A atmosfera da cidade mudou. O cinza venceu o verde. A garoa fina e limpa tornou-se chuva ácida. O horizonte, antes visível, sumiu atrás de uma cortina de fumaça fotoquímica. O trânsito, que prometiam ser a solução da modernidade, tornou-se o grande pesadelo. A cidade travou. Desesperada, São Paulo percebeu tarde demais que não cabiam todos aqueles carros. Foi então, no final dos anos 60, que a terra começou a tremer novamente, mas desta vez nas profundezas. Na Praça da Sé, uma cratera colossal foi aberta. Eram as obras do metrô. A primeira linha, norte-sul, começou a ser escavada como uma promessa de salvação subterrânea. Enquanto a superfície era um caos de buzinas e congestionamentos, lá embaixo engenheiros e operários travavam uma batalha silenciosa contra o solo instável para criar as artérias que permitiriam à cidade continuar respirando. Ao chegarmos em 1970, São Paulo era uma megalópole de fatos consumados. Tinha grandeza, tinha indústria, tinha dinheiro e tinha o maior parque industrial da América Latina. Mas era um gigante desajeitado. A cidade havia crescido como um adolescente num estirão repentino. As roupas não serviam mais, as articulações doíam e a coordenação motora falhava. O milagre econômico mascarava as fraturas expostas. A festa do crescimento a qualquer custo estava no auge. Os motores rugiam e os prédios não paravam de subir. Mas ninguém parou para fazer as contas. O crescimento desordenado, a segregação social e o descaso ambiental estavam gerando uma dívida impagável. E essa fatura, com juros compostos de décadas de negligência, estava prestes a chegar nas décadas seguintes, trazendo desafios que nem o concreto mais forte conseguiria suportar. Quando a poeira das grandes obras baixou e o milagre econômico se dissolveu, São Paulo acordou com uma ressaca monumental nos anos 80. A conta do crescimento desordenado chegou, e ela veio alta. A cidade que prometia o futuro, de repente parecia ter medo do presente. Os anos 90 trouxeram uma sombra pesada sobre o Planalto. A violência urbana fez a cidade se encolher. Erguemos muros mais altos, instalamos cercas elétricas e guaritas blindadas. A rua, que antes era o lugar do encontro, tornou-se o lugar do medo. Quem viveu aquela época lembra da sensação de urgência, dos vidros fechados, da desconfiança no olhar. A cidade parecia ter se fragmentado em milhares de ilhas isoladas, condomínios fortaleza onde a vida acontecia do lado de dentro, virando as costas para o espaço público. Mas São Paulo é um organismo vivo e teimoso. Justamente quando parecia que o cinza e o medo iriam vencer, a cidade explodiu em cores.
Se o urbanismo oficial falhou, a cultura urbana veio para preencher as lacunas. Das periferias, onde o Estado muitas vezes não chegava, brotou uma força criativa avassaladora. O hip-hop, o rap e principalmente o grafite reescreveram a paisagem. Os muros cinzas do Minhocão e as empenas cegas dos prédios do centro deixaram de ser cicatrizes para se tornarem telas gigantescas. Artistas como Cobra e os Gêmeos mostraram ao mundo que São Paulo não era feia. Ela era apenas uma obra de arte mal compreendida, esperando para ser colorida. A cidade virou um museu a céu aberto, gritando sua identidade através da tinta spray. E então, algo mudou na virada do milênio. Talvez cansados de viver atrás dos muros, os paulistanos decidiram reconquistar as ruas. Testemunhamos um fenômeno improvável, a retomada do espaço público. A Avenida Paulista, símbolo do poder financeiro, foi aberta aos domingos para pedestres, bicicletas e músicos. O carnaval de rua, que muitos diziam estar morto, renasceu com uma fúria alegre, arrastando milhões de foliões pelos bairros, provando que a selva de pedra também sabe sambar. A cidade, dura, de repente permitiu-se ser festiva. A virada cultural transformou o centro velho, iluminando as esquinas escuras com música e teatro, lembrando a todos que aquele chão histórico nos pertencia. Visualmente, a cidade se tornou um estudo de contrastes extremos, quase uma ficção científica tropical. Olhem para a região da Berrini e da Faria Lima hoje. Torres de vidro espelhado, heliportos piscando, arquitetura corporativa que poderia estar em Dubai ou Nova York. É a São Paulo global, conectada aos mercados financeiros em tempo real, onde o dinheiro digital circula na velocidade da luz. Mas basta girar a câmera do drone 180 graus para ver a outra face. Ao lado dos templos do capitalismo, estendem-se as vastas comunidades de Paraisópolis, Heliópolis e tantas outras. Não são apenas amontoados de tijolos, são cidades dentro da cidade, com economia própria, com uma potência cultural vibrante, mas que ainda lutam pelo básico: saneamento, moradia digna, respeito. Essa desigualdade visual, onde a piscina da cobertura olha para a caixa d'água da laje, é a cicatriz mais profunda que carregamos até hoje, em 2026. E, no entanto, há algo que une a cobertura e a laje: a mesa. Se há uma alma em São Paulo, ela vive na cozinha. A cidade se tornou uma das capitais gastronômicas do planeta. Aqui, o mundo inteiro se senta para comer. A imigração, que nunca parou, continua temperando nossa identidade. Do pastel de feira com caldo de cana à alta gastronomia premiada, das cantinas do Bexiga aos restaurantes coreanos do Bom Retiro e aos aromas de especiarias dos novos imigrantes africanos e latinos no centro, São Paulo acolhe pelo estômago. É na mesa do bar, na padaria de esquina, que a cidade relaxa, conversa e se mistura. Chegamos a janeiro de 2026 com 472 anos nas costas. A cidade está mais tecnológica do que nunca. Aplicativos controlam nosso deslocamento, drones de entregas unem pelos céus, o 5G conecta cada esquina. Mas os velhos problemas, as enchentes de verão, o trânsito que rouba horas de vida, a desigualdade, persistem como fantasmas antigos assombrando uma casa moderna. São Paulo hoje é essa contradição ambulante. É exaustiva, sim. Ela cobra um preço alto de quem vive aqui, mas ela também vicia. Ela oferece oportunidades e experiências que nenhum outro lugar no hemisfério sul pode oferecer. É uma máquina que mói sonhos, mas que também os realiza. Ao olharmos para esta metrópole hoje, vemos uma sobrevivente. Ela sobreviveu ao barro, ao isolamento, à explosão industrial e ao abandono. Ela chega aos 472 anos cheia de cicatrizes, mas pulsando com uma energia elétrica que é impossível de ignorar. Mas, afinal, para onde toda essa energia está nos levando? Depois de quase 5 séculos construindo, demolindo e reconstruindo, o que resta de humano no meio de tanto concreto? O que o futuro reserva para não Ducorduco? É hora de pararmos os relógios e fazermos a pergunta final.
Olhemos para o horizonte uma última vez. Em 30 minutos, viajamos por 4 séculos e 72 anos. Vimos a taipa de pilão dissolver-se sob a chuva para dar lugar ao tijolo. Vimos o tijolo ser esmagado pelo ferro e vimos o ferro ser engolido pelo concreto e pelo vidro. Testemunhamos o silêncio sagrado da Mata Virgem ser substituído pela sinfonia caótica de 12 milhões de vozes. É uma história improvável, quase impossível. Como pode uma vila pobre, isolada por uma muralha de montanhas, sem ouro e sem açúcar, tornar-se o motor de um continente inteiro? A resposta não está na engenharia, nem na geografia. A resposta nunca esteve nos prédios. Se pudéssemos passar um raio-x nesta cidade hoje, veríamos que o verdadeiro alicerce de São Paulo não é o granito ou o aço. O que sustenta esses arranha-céus é a vontade humana. São Paulo é, acima de tudo, um estado de espírito. É a teimosia do padre jesuíta tremendo de frio na cabana de barro. É a ambição do imigrante italiano que atravessou o oceano sem saber a língua. É a coragem do retirante nordestino que carregou o peso dessa cidade nos ombros. É a resiliência de quem acorda às 4 da manhã e pega 2 ônibus lotados porque acredita que o trabalho transforma a vida. Esta cidade é dura. Ela não faz carinho, ela desafia. Ela exige que você seja forte. Mas, em troca, ela oferece algo precioso: a sensação de que tudo é possível. São Paulo é o lugar onde o Brasil inteiro se encontra, se mistura e se reinventa. É a terra onde ninguém é estrangeiro, porque todos vieram de algum lugar para construir algo novo aqui. Ao celebrarmos mais um ano, a cidade nos pede uma reflexão. O futuro não será feito de mais viadutos ou prédios mais altos. O desafio dos próximos anos, rumo aos 500, é resgatar a humanidade que ficou espremida entre as avenidas. É fazer com que a cidade que nunca dorme aprenda, finalmente, a sonhar. Não apenas com o lucro, mas com a qualidade de vida, com o verde, com a justiça. Nós somos os herdeiros dessa construção inacabada. A vila de Piratininga ainda vive, escondida nas curvas dos rios canalizados e na terra vermelha que aparece em qualquer buraco de obra. O passado está sob nossos pés, sustentando cada passo que damos em direção ao amanhã. Se esta viagem no tempo tocou você, se você conseguiu sentir ou ao menos imaginar a cidade que existia antes do nosso tempo, eu convido você a se inscrever no canal. Aqui nós não olhamos para o passado como algo morto, nós olhamos para ele como a chave para entender quem somos hoje. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a preservar a memória visual da nossa história. São Paulo completa 472 anos. Ela continua sendo aquela colina batida pelo vento, cercada de incertezas, mas repleta de fé no futuro. Que a garoa continue caindo, lavando a alma desta cidade que, por teimosia ou destino, escolheu ser infinita.